Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Melissa Marques, responsável aqui pelo marketing do Grupo Gen Editora Atlas, e ao meu lado recebo com muita honra essas duas lendas vivas da administração e da gestão, o professor Hidalberto Chiavenato e o professor Arão Sapiro. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre planejamento estratégico. Bom, professores, a minha primeira questão é de que forma o planejamento estratégico atua? Como que ele auxilia nesse mar revolto dos ambientes organizacionais? Veja só, num mundo como nós estamos vivendo, um mundo de mudanças exponenciais, né, em função das novas tecnologias, em função, vamos dizer, dos mercados que estão mudando com uma rapidez incrível, né, nesse envoltório todo, o planejamento estratégico constitui a melhor forma de uma organização se tornar competitiva e sustentável ao longo do tempo, né? O planejamento estratégico se refere ao futuro, né? Ao que virá. E, nessa loucura toda que estamos atravessando, é difícil saber o que vai acontecer logo em seguida. Exatamente nesse aspecto é que está a importância do planejamento estratégico. Nunca o planejamento estratégico foi tão importante como nos dias de hoje. Exatamente por causa da mudança. E a estratégia é exatamente o quê? Uma etapa de mudança organizacional. E hoje as empresas, as organizações todas, têm que estar constantemente mudando. É uma mudança não ocasional, é uma mudança contínua, continuada ao longo do tempo. Entende? E eu queria até que o professor Arão Sapiro falasse sobre as etapas que nós estamos trabalhando nessa quarta edição do livro, né? E que houve uma mudança muito grande em relação às edições anteriores do livro. Ou seja, hoje nós estamos olhando muito mais o futuro que vai acontecer, e não sabemos como ele vai acontecer, esse é o grande problema, mas estamos precisando estar preparados para ele em tempo real, para que possamos conseguir navegar por esse mar tumultuado, não é? Para chegarmos a um destino. E qual é o destino? É a competitividade de uma organização e a sua sustentabilidade. O que entendemos por sustentabilidade? É a organização se manter sustentável ao longo do tempo. Ou seja, muda tudo, ela também muda da mesma forma que o ambiente externo exige que ela esteja mudando. Então, e como? Não sabemos. Ou seja, vamos saber isso na medida que a gente for trabalhando. Entende? Eu queria até que o Arão Sapiro, nosso colega, falasse um pouco sobre a estrutura do nosso livro. Claro, falo, o livro está baseado em 5 grandes partes, né? E eu queria que ele explicasse direitinho todo esse trabalho. O interessante desse trabalho, já desde a primeira edição e agora mais, vamos dizer, filtrado e aprimorado, a gente trata do processo estratégico. Bom, ele não é uma invenção nossa, não é uma invenção de nenhum autor. É a razão de vida, tanto dos seres vivos, como considerando a organização como alguma coisa viva, um organismo. Eu sempre falo, né, a gente conversa, professor Chiavenato, vamos pegar o exemplo de uma planta. Planta tem raciocínio estratégico? Tem. Por quê? Põe a planta longe da janela, uma planta qualquer, e deixa uma janela ao longe. O que ela vai fazer com o passar do tempo? Ela vai reconhecer de onde bate o sol, lógico que não de modo consciente, mas aos poucos ela vai caminhando até chegar ao sol e absorver e fazer a fotossíntese. Então, a empresa também está procurando o seu sol. Então, nós elaboramos uma estrutura que permite e facilita ao estudante, ao leitor, ao profissional, quais os passos, quais as etapas que precisam ser percorridas diante de qualquer desafio da organização, de um projeto de vida. Então, por isso que a gente colocou em 5 etapas, né? Então, a primeira, eu diria a seguinte, que a gente tem que pensar. Primeira etapa é entender as tendências, por onde estão caminhando as coisas. A gente fala, saímos de uma era digital já para pós-digital. O que isso representa? Então, esse pensamento, o que estamos fazendo hoje, o que nós vamos fazer amanhã?
reunir os criadores. Se você é sozinho, para a sua vida, você se pergunta, o que eu já fiz agora? Pergunta assim, o que eu fiz, que eu já fiz, que eu preciso continuar fazendo? O que eu fiz, que eu preciso nunca mais fazer? O que eu não fiz, que eu preciso fazer? Aprendizagem. É o aprendizagem. Então, a primeira etapa é essa. É a identificação das tendências. Legal? O segundo momento seria a questão da nossa intenção. Eu sei o que é preciso fazer para me permanecer, mas eu estou me questionando, eu estou entendendo como é que vai ser o ambiente. E aí eu preciso fazer uma declaração, que a gente chama a declaração da missão. O que eu estou fazendo aqui, nesse tempo, nesse lugar? Qual a minha intenção estratégica? É o terceiro ponto para ser realizado. Então, muitas vezes o pessoal fala, mas isso é romântico, Bernardo. Missão, visão e valores. Não. Pode ser que não com essas palavras, mas o empreendedor da startup, o principal acionista de uma corporação, o líder de uma igreja ou de um clube, para que é que nós estamos lutando? O que justifica eu não deixar de dormir uma noite, levantar cedinho para tentar cumprir aquela obra? Mas imagina, no mundo capitalista, é preciso ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro é o resultado do processo estratégico. O ganhar dinheiro, para que ganhar dinheiro? Exatamente para continuar na construção. Muito bem. Então, essa é a intenção estratégica. Diante da estratégia, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto seria o diagnóstico do ambiente. Tá bom, eu tenho um sonho, né? Tenho um desejo, o meu grupo tem um propósito, tem uma ambição. O que pode ser de dificuldade? O que pode ser ameaça para esse propósito? Oportunidade. Como é que os cenários vão se desenvolver? Tudo com técnicas. Quarto ponto. Quinto ponto. Legal. Então a gente vê que esse cenário, e aí pergunta, mas o cenário é para quê? Para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 hora? Tanto faz. Você pode fazer uma aposta de 5 anos e acompanhar até os 5 anos. Você pode fazer uma aposta até o final do ano. Algumas coisas você pode fazer aposta, quer ver, Bernardo? Sim. Por exemplo, quer ver? Fazer um teste com o professor, quer ver, Bernardo? Quando é que vai ser o Natal esse ano, professor? Sim. Que? Mês de dezembro. Dia 25. 25 de dezembro. Isso é certo. Pode acabar o mundo antes? Pode. Uma bomba atômica cair de algum lugar lá do Extremo Oriente? Pode. Mas com grande chance nós vamos ter um Natal, qualquer que seja a realidade. Ou então, outra pergunta. O meu produto vai estar viável até dezembro? Exato. Né? Ou o meu serviço? Pode ser que alguma coisa aconteça e ele se torne obsoleto até chegar lá. Então, essa... Uma análise de riscos, né? Exatamente. Então, a gente estabelece algumas, que seria o quinto ponto, algumas políticas. O que eu preciso para encarar? Então, estabeleço uma política de inovação, uma política de qualidade, esse trata o quinto capítulo, né? Uma política de relacionamento, de internacionalização, de lançamento, são as grandes linhas mestras. A partir desse ponto, tudo bem, eu já tenho as políticas, eu vou para o capítulo 6, professor, que é a implementação. Eu formulo a estratégia, o grupo, uma coisa importante, como uma recomendação. Nunca faça um plano sozinho. Mesmo que seja um plano pessoal, procure conversar com as pessoas. Sim. Aquela história, né? Como 2 cabeças pensam melhor. Penso melhor. Tem visões Porque aí você diferentes. está lidando com o futuro. Né? Então aí você vai para a formulação e implementação. Não é tão simples. E o livro traz nesse capítulo 6 os elementos da implementação. Engajamento das pessoas, facilitação dos processos, desenhar bem o que tem que ser feito, os grupos, a tecnologia que vai estar sustentando. Sim. A gente caminha aí para o 7º capítulo, que é a palavra da hora. Que é aí você já tem o plano e já está implementando. Você vai para a execução e avaliação. Não adianta não executar e não avaliar. Sim. Então você vai para essa avaliação, né, e a execução do plano. Avaliou, corrige. Está feito o processo? Não. Falta mais um item. Quanto é que esse plano tem um impacto na sociedade, na economia onde trabalhamos? Vai ser uma coisa boa? Nós estamos sendo corretos com esses... a nossa organização
está sendo transparente com os acionistas, nós temos todas as informações que devem ser disponibilizadas, não é isso? Uhum. Então, tem uma questão de sustentabilidade. Sim. A sustentabilidade da empresa, quantas vezes, outro dia estávamos conversando sobre a Kodak, né? E antes até lembramos da Pené do Brasil, olha, lá se vão os anos 1950. O Avari, são empresas que deixaram, Mapping, né, no nosso contexto brasileiro, são empresas que deixaram de existir, mas na esteira desse desaparecimento, o que aconteceu? Se perderam empregos, se perderam sonhos, Sim. se perderam bons produtos e serviços. Então, é importante, é quase essencial, que os planejadores pensem nesses aspectos que ligam a todos os públicos de interesse. Qual é a importância? Esse é o último capítulo, 8º. Qual é o papel da organização no seu meio?